Seja muito bem-vindo ao Healthcast, o podcast do Grupo Ritaco que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. E o tema de hoje é os desafios da segunda geração. E para esse bate-papo incrível, eu trouxe uma convidada muito especial, Marcele Delfino. Ela que é segunda geração da Unival e também é head de pessoas e responsável por todo o marketing. Seja muito bem-vinda, Má. Obrigada. Vou pedir para que você se apresente. Certo. Então, meu nome é Marcele, eu trabalho na Unival, que é uma empresa de válvulas e conexões industriais aqui em Guarulhos. Eu sou formada em administração, depois eu fui me especializar em marketing e gestão de pessoas, e agora, recentemente, assumi a área de TI também. Pessoal, a Marcele é uma das profissionais mais inovadoras, ligadas à tecnologia e a todas as tendências. Má, eu te admiro muito por isso. Obrigada. Inclusive uma grande parceira do Grupo Ritaco, que sempre trouxe também todas essas inovações aí e provocações para que a gente estivesse cada vez mais atuais e mais ligados a isso também. Má, agora eu quero começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui nos prestigiar no Healthcast. Então, gostaria de saber o que te fez se apaixonar pela área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Certo. Então, meu background é marketing, e aí, depois de quase 10 anos na empresa, então eu entrei com 18 anos, e aí eu fui percebendo que eu tinha algum feeling para poder ajudar a mudar a vida das pessoas. E o RH era a minha maneira de fazer isso. Então, por exemplo, abrir alguma vaga, eu pensava, por que não fulano? Ele tem um pouco de habilidade para tal coisa. Então, a parte de conhecer e ser interessado em saber um pouco mais das pessoas. Então, tinha época que a gente tinha, 60 funcionários, eu sabia o nome do filho de cada um, o que cada um gostava de fazer. Hoje em dia está mais difícil, porque a gente foi crescendo, a gente, infelizmente, vai perdendo esse contato no dia a dia. E aí, perceber que eu poderia mudar a carreira e a vida dessas pessoas é muito legal. Então, assim, fulano está estudando alguma coisa que tem a ver com a área de compras. Vamos trazer ele para cá e testar. E, principalmente, a possibilidade de mudar essa carreira, que às vezes nem a pessoa tinha noção que poderia, porque ela também não entende o que acontece no dia a dia das outras funções. E o RH, além de saber um pouquinho de cada área, consegue ter esse feeling de trazer a mudança, né? É muito especial isso, Má. E eu vejo isso pela nossa parceria aí de tantos anos, o quanto você realmente gosta de estar conectada com as pessoas, né? E o quanto você realmente se importa, porque e a gente vê que isso é muito genuíno e é muito bonito. Pelo cargo que você tem e pelas responsabilidades que você tem, essa escuta ativa e essa oportunidade de escutar as pessoas, de estar ligada às pessoas, de se preocupar em, de repente, colocar a pessoa certa no lugar certo, isso é extremamente estratégico também para o negócio. É dar oportunidade para as pessoas também. Então, pode dar certo, pode não dar certo, mas saber que existe a possibilidade. Então, principalmente, hoje em dia, a gente tem muita gente com, 20, 25 anos de casa, na mesma função ou não, pessoas que a gente viu se transformando lá dentro. Então, começou como estagiário, jovem aprendiz, hoje em dia tem 10 anos de empresa, eu mesma fiz 16 anos de empresa, saí, voltei. Então, ver todo esse progresso das pessoas lá dentro e, principalmente, conseguir manter essas pessoas é muito importante, muito especial, né? Muito bacana. Má, conta pra gente sobre a sua trajetória profissional. Certo. Então, assim, quando eu era jovenzinha, eu fui prestar vestibular e aí eu via que meu pai trabalhava pra caramba. Então, desde pequenininha, eu sempre fui empreendedora. Então, eu tinha a minha pastinha de vender coisa pras bonecas, eu queria vender, queria ganhar dinheiro, capricorniana, queria fazer. Então, meu pai nunca deu mesada pra gente, então, ou a gente ajudava em alguma coisa, fazia massagem, engraxava sapato, então fazia a mesma coisa 5 vezes no dia para aumentar a renda. E aí eu percebi assim, administração é um curso legal porque eu vou ter muitas frentes para poder atuar e posso trabalhar com meu pai. Então, dá continuidade ao legado também, né? Então, com 18 anos, eu comecei a faculdade. Aí, começou em janeiro, em abril, mais ou menos, eu já não aguentava mais ficar só na faculdade, porque eu estava muito acostumada com a vida de vestibular, que não parava quieta. E resolvi trabalhar. Então, assim, nas férias eu ia para lá, ajudava fulano, ciclano.
Aí, depois de julho, comecei a ir 3 vezes na semana. Daqui a pouco já tinha responsabilidade, coisa que dependia de mim, porque só ela que faz. Mas desde os 7, eu sempre fui com meu pai todo fim de semana. Então, picava papel e conhecia todo mundo. Então, tem gente que até hoje está lá ainda. Então, eu conheci, sei lá, com 5 e ainda é funcionário hoje em dia. E aí eu falei, vou fazer administração porque pode funcionar aqui. Mas eu queria mesmo trabalhar com o mercado financeiro. Então, eu fui na Bolsa de Valores e falei, é isso que eu quero fazer, pregão ao vivo. Hoje em dia nem existe mais, de tanto tempo que se faz, né? E aí eu falei, comecei a trabalhar no financeiro, fiquei 2 anos de estágio no financeiro. Eu falei, tá meio parado aqui. Então, fui para o marketing. Isso foi 2008, mais ou menos, 2010. E quando foi 2016, aí fiz todos os eventos, então era muito mais dinâmico do que o financeiro. Eu não parava quieta, toda uma feira em cada estado, e era bastante responsabilidade. Então, comecei a ter funcionário também para me ajudar. Quando foi 2017, surgiu a oportunidade de começar a estudar gestão de pessoas. Então, eu sempre fui muito pautada em estudar primeiro para depois fazer. E aí, fui fazer a pós-graduação em pessoas, que a administração também possibilitava da gente abrir outros leques, né? Fiz, então, em 2017, assumi. Estou com o mesmo pessoal até hoje, né? Muito legal, principalmente por essa parte de transformar pessoas e com mais autoridade no assunto, então sabendo a teoria do que eu estava fazendo. Antes eu fazia mais por feeling. E depois disso, em 2022 eu saí da Unival, fiquei 1 ano fora, então fui para o mercado conhecer o mundo e voltei em 23. E aí voltei com um desafio de fazer uma migração do sistema que não tinha sido muito bem sucedida. Então, refiz a migração para o sistema antigo e agora estamos com o TI também. É inspirador, Má. Você sabe que dentro do Grupo Ritaco também a gente... estamos nesses desafios aí da segunda geração também. E é muito bacana ouvir você falar que você vivenciou sua infância dentro da Unival, a gente também. Às vezes atendia o telefone com 7 anos, né? Então, eu acho que isso também traz toda esse olhar para que a gente, poxa, é um negócio da nossa família. A gente cresceu lá dentro. Então, acho que isso traz, assim, também, além de toda a responsabilidade que nós temos, né, de entregar mais, de fazer com que esse legado prospere ainda mais, mas também poxa, existe todo o respeito do que foi construído. Então, acho que isso é muito especial. E quando você traz essa questão de, primeiro eu fui estudar, primeiro eu fui ter uma base mais técnica, para poder atuar com mais autoridade, com mais segurança, essa é uma característica nossa também, que inclusive os nossos pais sempre cobraram da gente. Precisa estudar, precisa saber o que você está fazendo. Muita coisa a gente ainda faz no feeling, né? Mas é muito legal. A gente acabou se tornando amigas, né? Nessa jornada, mas a gente se identifica, eu me identifico muito com você. E admiro muito esse seu viés, esse seu olhar inovador, sempre buscando os melhores sistemas, sempre otimizando os processos. Isso é muito importante para o negócio, para a estratégia do negócio, mas eu vejo que isso é muito uma característica sua, porque, querendo ou não, você está inserida dentro da indústria, né, do meio industrial, e é uma mulher na gestão de uma indústria. Então, é um motivo para muito orgulho. Inclusive, eu gostaria que você falasse para a gente, contasse a história da Unival, da empresa familiar. A Unival, ano que vem, faz 40 anos. Então, quando começou, eram 4 sócios. E eles já trabalhavam no ramo, então cada um trabalhava numa função diferente. E aí eles pensaram, por que não ter a nossa, já que a gente trabalha tanto? E aí começaram a abrir a empresa, um e o outro ainda ficaram na empresa antiga até ver se dava certo ou não, todo mundo com criança pequena. Então, é um baita risco, que hoje em dia eu não sei se a gente faria metade, porque o mundo hoje é muito mais difícil, né? Então, muito corajosos. Aos poucos, os sócios foram saindo, então ficaram só 2, que são os que estão até hoje, meu pai e o Juarez. E em 89 chegou a pegar a concordata, então chegou a quase fechar, minha mãe grávida. E então, os outros sócios pensaram, ok, isso não vai dar certo, deixa eu sair daqui.
criança pequena, mulher para sustentar, não vale a pena. E minha mãe sempre foi a ponta firme do outro lado de não, vai, corre atrás do seu sonho, eu também estou trabalhando e vai dar tudo certo sempre. Então, chegaram a vender casa, carro, tudo para poder continuar com a estrutura, né? Então, depois de um tempo, foi dando certo. Ainda bem que eles continuaram insistindo. Então, hoje a gente é um dos maiores estoques da América Latina. Então, são 800 mil itens distribuídos lá no estoque em Cumbica. Hoje já está até pequeno, então temos outras filiais em Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco. Então, estamos expandindo pelo Brasil todo, exportando para a América do Sul. E aos poucos a gente vai crescendo, né? Foi muito do que você falou de tecnologia. Eu acho que isso é um pouco da nossa responsabilidade no legado também. Então, assim, eles construíram tudo isso, sei lá, 40 anos atrás, que a Itaco também já tem quase 40, Era um outro momento, era uma outra realidade. E é um pouco da nossa responsabilidade. Então, a gente está vivendo hoje, é o mínimo que a gente pode trazer para tudo que eles construíram, deixaram para a gente, melhorar. Como que eu posso aperfeiçoar isso? Então, vou estudar, vou trazer tecnologia, melhorar processo, porque a base está pronta. Então, Sim. A gente já pegou a coisa funcionando muito bem. Então, o que a gente pode trazer de a mais? Então, por isso que a gente acaba abraçando muitas áreas também, abraçando muita coisa, para tentar ser um pouco do que foram para a gente, né? Com certeza. E é muito bacana ouvir você falar desses desafios que tiveram ao longo da jornada, porque às vezes a gente vê uma empresa super bem sucedida, 60 anos, referência no mercado, e a gente não sabe realmente as dificuldades que já se passaram, né? Essa jornada. Uhum. Então, é interessante, eu não conhecia essa história. E muito bacana também ver que a Dona Ivone, que inclusive... Sua amiga. Minha amiga, maravilhosa. Que deu força. Então, olha o quanto a também a mulher trás, né? ela tem esse papel de ir lá, de encorajar, de falar, olha, vamos que vai dar certo, confie nos seus sonhos. Então, fico muito feliz, até me arrepiei. Muito bacana. E sim, também acho que a segunda geração, terceira geração, precisa trazer esse tom inovador, precisa trazer toda essa bagagem da atualidade mesmo. Uhum. A gente vê muito aquelas pesquisas do Sebrae de que as empresas, depois de 5 anos que a segunda geração assume, a empresa vai à falência. Então, assim, tem os dois opostos, né? Quem se preocupa muito, que é o nosso caso, que quer mostrar, que quer fazer, quer acontecer, quer continuar. E tem também os, eu quero só aproveitar. Então, eles já trabalharam muito, vamos vender isso aqui, vamos usar o dinheiro. E eu acho que, por honra também, toda a história é o mínimo que a gente pode fazer. Né? Com certeza. E eu acho que, pelo menos vendo a história de vocês e te conhecendo e vendo a nossa história, eu vejo que a gente vê propósito, a gente gosta muito daquilo que a gente faz. Então, além de honrar o legado, a gente também faz porque a gente ama o que a gente faz. E aí a gente acaba assumindo várias outras... Né? Eu também estou com marketing, eu também eu adoro marketing, também estou com RH, então a gente vai... A gente não quer perder aquele pedacinho, então... Exato. Por que eu posso estar ali também? Estou vendo uma coisa que dá para melhorar aqui, e principalmente ter pessoas em volta. Então, meu irmão também está vindo, filha do sócio também está vindo. A gente vê que a cabeça é diferente, os pensamentos são diferentes e que a gente pode juntos ter força para conversar. Assim, hoje eles ainda são a gestão atual, então a gente está como gestor realmente, mas eles são a diretoria, então a palavra final é sempre deles, mas a gente vê que a gente tem força juntos, então faz super pouco tempo que a gestão do sócio também assumiu a segunda geração, então a gente percebe como nós três juntos temos força para falar com eles também, então é muito mais fácil, muito mais fluido do que só ou só tudo muito duro, muito no seco, e só o que eles pensavam, porque faz muito tempo que foi fundada, né? Sim. Então... E essa realidade, acho que essa é uma realidade muito parecida com a nossa dentro do Grupo Ritaco, que hoje, embora hoje seja eu e o Má, nossos pais ficam só no consultivo, né? Mas
a gente tem um outro e a gente tem um mindset, um olhar muito parecido também. Eu acho que isso é o mais legal. Então, une forças, fala, olha, vamos fazer, claro, cada um com as suas características, cada um, o Matteo, ele é mais inovador que eu sou mais criativa, sou mais do marketing, ele é mais da operação. Então, é muito legal isso que você falou, unir forças para realmente ir para cima, né? E cada um na sua área. Então, assim, eu e o Rodrigo, a gente é totalmente diferente um do outro, mas, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão, ele é a pessoa que eu vou ligar. Apoiar. Exato. Além de ser muito mais velho, então a gente ainda tem a insegurança de ser mulher ainda, infelizmente, e ele me dá muita segurança, assim, de posso fazer isso? Você acha que eu estou sendo errada em falar desse jeito? Ou se eu tomar essa decisão, o que você acha que pode acontecer? Então, além de ter muito mais bagagem por ser mais velho, de ter visto muito mais coisa, então ele presenciou a fase de concordata e tudo mais, era pequeno, mas viu bons e ruins momentos, ele fala que eu peguei o filé. Então, a parte boa, eu nasci para frente, tudo foi melhorando, mas saber que eu tenho esse respaldo e tem alguém lá que vai me ajudar a direcionar, além do meu pai, obviamente, mas ter alguém para segurar a mão é muito bom. Faz a diferença. Eu acho que isso é um privilégio, Má. Porque eu também, em alguns momentos que eu fico, será? Eu vou lá, converso com o Má. Claro que a gente tem o background do meu pai, então, dos nossos pais, então quando a gente precisa, uma situação mais desafiadora, obviamente que a gente consulta eles, mas é muito bom a gente ter essa parceria na tomada de decisão. No dia a dia também, muito mais rápido, tá ali, tá vendo, é muito mais fluido, né? É muito especial. Às vezes eu me sinto... Esses dias eu estava conversando com a minha mãe do quanto eu me sinto privilegiada, do quanto eu me sinto, assim, feliz por trabalhar com aquilo que eu amo, por fazer algo que realmente no meu dia a dia que eu vejo propósito, que é entregar saúde. Então, é muito especial. E a gente gosta de trabalhar, sim, né? Então... E eu acho que é muito legal, principalmente, ter os dois seguindo o caminho. Que, por exemplo, um dos dois poderia ter sido advogado, poderia fazer medicina. E aí não tem como você falar, não vem para a empresa. Sim. Porque a carreira é outra, a área é outra. Então, é muito especial ter os dois juntos fazendo aquilo prosperar. Acho que deve dar muito orgulho de, por exemplo, meu pai para ver isso de fora e falar assim, estou tranquilo, porque está em boas mãos e vão tocar, sabe? Sim, muito especial. Má, agora eu quero te fazer uma pergunta. A Unival é uma indústria, um ramo predominantemente masculino. Como é estar à frente da gestão sendo mulher? Tá. Então, quando eu entrei, isso lá em 2008, era mais ou menos 70-30. Então, 70% de homem, 30% de mulher. Então, você só vê a mulher praticamente financeiro, RH, que é o mais normal, né? Então, na operação quase não tinha. Hoje em dia, dobrou o número de funcionários. A gente já vê, principalmente na gestão, já está muito mais equilibrado. Então, está uns 60-40. Então, ver as tomadas de decisão, mulher fala muito mais o que sente, então a gente percebe que muita provocação nas reuniões de gestão, muita provocação são trazidas pelas mulheres, porque os homens falam, depois a gente resolve. Mas tem muita coisa que a gente resolvendo todo mundo junto na hora, traz muito mais insights. A mulher provoca muito mais essas conversas do que, vou resolver sozinha. Não, vamos... É um problema de todo mundo, não é um problema só meu. Então, é desafiador ainda, principalmente o impor respeito. Então, eu sou a filha mais nova, mulher, parecia que era uma menina que estava na faculdade vindo falar o que aprendia na teoria. Então, assim, essa parte de autoridade demorou um pouco, principalmente porque era muito novinha, então eu entrei com 18 anos. Eu acho que a minha saída e a minha volta trouxeram muito mais empoderamento, então conhecer o mercado, ser valorizada fora, serviu para eles verem também não é mesmo uma menininha, então vamos escutar o que ela está falando, ela viu coisas lá fora, ela pode trazer coisa diferente, então dá um pouco mais de empoderamento e faz a gente... tô indo no caminho certo, não tô falando tanta besteira assim, sabe? Então é um desafio, mas hoje em dia tá muito melhor, tá muito mais fácil ser mulher na indústria. Você vai conquistando aquele lugar, né? E com o que você faz e com as transformações, todo mundo vê, então exato, vai acontecendo naturalmente também, né? É muito especial. Lá no Grupo Ritaco a gente tem a maioria da nossa liderança, 85% das nossas legal. líderes são mulheres.
E a gente vê que realmente isso está se transformando. Essa sensibilidade da mulher, essa questão da mulher não aceitar, falar depois, vamos resolver agora. Realmente está transformando. Que bom, né? Que a gente está conseguindo conquistar o nosso lugar. E o homem também tem o lugar dele. E todos nós temos o nosso lugar. Acho que o mais importante é isso. Má, agora eu quero te fazer uma pergunta. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa jornada? Tá, eu acho que essa parte de ser muito novinha e ser mulher foram um dos principais desafios. Então, de escutar muito, depois a gente vê, tá, sabendo que são coisas que poderiam transformar, mas que eu acho que aos 18 anos a gente vê isso com muito mais impulsividade. Então, hoje a gente sabe esperar. Então, sei lá, hoje com 35 anos eu sei, não vou falar isso agora, eu sei a hora de me posicionar, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma nesse momento, então saber o momento, a gente vai amadurecendo e vai percebendo muito o mercado e a hora também, né? Com certeza. E como que é a sua relação com seus familiares? Acho que essa pergunta é legal. Assim, quando eu comecei a trabalhar lá, a gente morava todo mundo junto. Então, falava de trabalho o tempo inteiro. Era na ida do trabalho, na volta do trabalho, no almoço, na janta. E minha mãe de fora, porque ela nunca trabalhou lá dentro. Então, ficava assim, minha mãe já conhecia todo mundo por causa dos nomes, que a gente não parava de falar. Sabia o que cada um tinha feito. E aí, aos poucos, cada um foi morando na sua casa, a gente foi perdendo um pouco disso, porque era ruim até para as nossas relações. Então, um defendendo o tal funcionário, o outro contra, em casa. Não era o momento da gente falar sobre isso. Então, hoje eu tenho até uma regra. Eu viajo uma vez por ano com meu pai, só nós dois, por exemplo, não vamos falar de trabalho. Porque senão a gente se estressa, a gente vai perdendo foco e não é o momento. Então, hora de falar de trabalho é dentro da empresa, a gente tem que tomar decisões juntos, vamos tomar os 3 juntos, porque também não dá para falar sem o outro, porque cada um acha uma coisa diferente. Então, hoje a gente tem grupo de WhatsApp, então qualquer coisa importante, joga lá e vai discutindo e toma decisão. Então, tá muito melhor, principalmente cada um na sua casa. Quando era todo mundo junto, era um caos. Sim. Deve ser a mesma coisa para vocês. Era, né? É difícil equilibrar, é desafiador equilibrar, né? Porque às vezes você chega em casa pensando no trabalho e aí é um prato, né? Tá o cenário perfeito ali. As pessoas que estavam com você, né? Então vocês querem discutir o que aconteceu, né? Enfim. Mas realmente, agora que cada um mora na sua casa, a gente equilibra muito mais isso e fica mais fácil, a gente tem um pouco mais de tempo, né, para as nossas demandas pessoais também, porque precisa, né, Má? Embora eu tô quase todo final de semana com o meu irmão, né, porque além de tudo a gente é muito amigo. E assim, por outro lado, a gente tá sempre falando uma coisa ou outra, mas é porque a gente realmente gosta, né, e faz sentido, e tive um insight, assisti um filme, pensei nisso. Então, acaba sendo algo natural também. Sim. A gente já entendeu que, assim, 0, a gente não vai conseguir. Mas é um exercício que eu faço, por exemplo, com meu pai, eu já consigo, né, separar um pouco mais, falar um pouco, os momentos que a gente tem juntos, eu quero aproveitar com outras demandas. E eu acho que vai muito, se a gente mora junto, fala na hora, vai muito do impulso. Então, agora eu falo no calor do momento, então se vai cada um para sua casa, deixa para conversar amanhã, você consegue maturar a situação, pensar, falar, não vou falar desse jeito, dá para eu falar de outro jeito, ou não vamos resolver assim, ou ele pode me ajudar. Sim. Então, e principalmente respeitar nossos pares, por exemplo. Então, eles não estão no nosso dia a dia e a pessoa fica perdida. Então, deixa para conversar na hora que tiver que conversar, né? Sim, e eu acho que a maturidade também traz isso, né? Porque a gente também entrou... Você entrou com quantos anos? 18. 18, muito novinha. Eu entrei com 26. Já não era... Mas ainda era novinha, né? A gente vai adquirindo essa maturidade. A gente amadurece, acho que o dobro do que uma pessoa que tem uma carreira normal. Então, sim, o mercado cobra muito da gente também, porque a gente não quer ter esse estereótipo de filha de dono. Exato. Então, eu tô aqui porque eu sou capaz, não porque eu sou filha do dono. E isso até a gente conseguir tirar 100%. Então, uma pessoa nova entra e não sabe, ela te vê de uma forma. Uma pessoa entra já sabendo, ela te vê de outra forma.
Sim, Então, e é uma cobrança muito, muito grande com a gente mesmo. Eu acho que, às vezes, ninguém não é mais nem, tá falando ninguém nada. mais tá, às vezes a pessoa nem te olhou e te julgou, mas aquilo você fala, não, né, eu preciso mostrar que o meu lugar, porque que eu estou aqui, Eu sou porque eu sou capaz. capaz, porque eu mereço, porque... Mas Pra vocês, acho que ainda é pior, porque vocês hoje são a cara da Ritaco. A gente ainda tem 2 diretores na nossa frente que a gente, às vezes, ainda passa ileso, que tem gente que não sabe que a gente é filho de dono ou não. Então, a gente ainda consegue disfarçar. eu acho que hoje a gente já tá conquistando, a gente já conquistou, né? Hoje é muito mais leve essa relação, mas assim, logo que a gente entrou, Muito novinho, muito cara de novinho. novinho. Então, tudo isso Exato. conta. Os colaboradores, a gente, mas seu pai não fazia assim. Uhum. Mas será que isso vai dar certo? Então é muito, você vai conquistando aquele lugar, né? E você vai tem menos tempo mostrando. de casa do que funcionário mesmo. Aí você Exato. fala, E muitas tá. vezes o funcionário tá te orientando, tá te ensinando, então é Aham. muito complexo. Você é colocado à prova de fogo a todo momento. A todo assim. momento. E eu acho que ainda quando é mulher é mais desafiador, porque embora o nosso mercado não seja indústria, o mercado de seguros também é um mercado extremamente masculino. Era, né? Agora, graças a Deus, essa realidade também está mudando um pouco, mas há 11 anos atrás, esse mês a gente comemora 11 anos da segunda geração, eu e o Que Mar. legal. Então, a gente vê o quanto as coisas vão fluindo e o resultado também vai aparecendo, e aí a gente para de ficar querendo provar a todo momento para todo mundo que nem tá preocupado com isso, que a gente tá prosperando, né? E tá no lugar certo porque nós merecemos e não porque nós somos filhos. Não, e até 11 anos depois, não tem mais a mesma influência de que era no começo. Então, sim, é um legado que vocês criaram, fora a quantidade de produtos novos que vocês trouxeram também. Então, é um legado que já é de vocês, né? Não é só dos pais. Sim, é muito especial, Má. Bom, Má, estamos chegando ao fim do nosso Healthcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Tá. Eu acho que a principal mensagem, principalmente para quem é ou vai ser segunda geração, é se preparem. Então, teoricamente, estudem, tenham bagagem no que fala, dribla esse estereótipo que existe sim, mas que é muito mais o que os outros falam do que o que realmente acontece. Então, a gente tendo bagagem para falar e principalmente mostrando o resultado, as coisas fluem e dão certo. Então, Má, amei ter você aqui. Gratidão por compartilhar tanto da sua trajetória, da sua vida profissional, mas também um pouco da sua vida pessoal também. E para você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, legado não é sobre repetir o que foi feito, mas continuar com propósito e coragem. Se você gostou desse episódio do Healthcast, já compartilha com mais pessoas para que elas também tenham acesso a todas essas informações. E até o próximo Healthcast.